Olá pessoal, eu sou a Jéssica e hoje eu vou continuar a série que eu comecei aqui no canal, que é Quem Escreve Recomenda. No vídeo de hoje eu convidei o Gabriel Chignoli, que ele também é autor aqui da Flive, para falar um pouco sobre o livro dele, o que motivou ele a escrever, como que ele começou todo esse processo de escrita aí. O Gabriel, ele publicou um livro chamado A Saga Mortal. Lá ele vai contar a história de dois protagonistas ali, dois jovens, que eles acabam sendo sequestrados por um grupo extremista no Afeganistão. Eu não vou contar nada pra vocês sobre essa história, porque hoje quem vai recomendar um livro pra vocês e vai incentivar vocês a fazerem essa leitura é o próprio autor, que é o Gabriel Chignoli. Se você caiu de paraquedas aqui neste quadro, ele funciona basicamente assim: eu vou escolher alguns autores e vou pedir para eles contarem para vocês como que eles começaram a escrever, quais foram os desafios que eles tiveram e como que é a história dos livros que eles já publicaram. Se publicou um livro, se publicou vários livros, tem projetos para livros futuros, enfim, são os próprios autores, os donos da obra, que vão recomendar esses livros para vocês. Então, seguindo a nossa tradição do Quem Escreve Recomenda, eu vou deixar o Gabriel, o próprio autor, falar para vocês do livro dele e da experiência que ele teve aí como autor, da jornada que ele teve aí durante esse processo de escrita. Fala pessoal, eu sou o autor Gabriel Chignoli, tenho 17 anos e eu fui convidado pela autora da Flive, a Jéssica Bajarunas, a participar desse quadro Quem Escreve Recomenda. Então eu vou estar mostrando um pouquinho aqui de como foi minha carreira como escritor e eu vou falar um pouquinho também sobre o meu mais novo lançamento do meu livro, A Saga Mortal em Busca pelo Resgate. Primeiramente eu vou começar aí como foi o meu trajeto aí na escrita. Vamos colocar assim, há uns 3 anos atrás eu não era uma pessoa que eu era muito apaixonado pela escrita, igual eu sou hoje. Eu escrevia redações, ou até que eu era mais ou menos até. Então eu comecei a escrever, comecei a participar de campeonatos. Então a partir dali eu comecei a pegar um gosto por redação, por escrever, né? Esse mundo aí da escrita. E aí, quando eu entrei no 8º ano, em 2021, uma professora de português minha, ela apresentou uma obra muito conhecida por muitas pessoas, que é a obra A Cidade do Sol, que retrata a vida de uma mulher no Afeganistão, e realmente era muito dura a vida dela. E esse livro era lido pela professora na sala inteira, então ela colocava uma entonação muito grande ali e que dava pra gente sentir o que a obra queria transmitir através da leitura dela. Então ela leu o ano inteiro e logo depois que ela terminou de ler, ela falou pra gente criar uma releitura em cima do livro A Cidade do Sol. A gente fez essa releitura, foi eu com uma amiga minha que a gente fez ainda. A gente fez em folha de caderno, 10 páginas mais ou menos, ficou bem longo. E depois a gente foi e apresentou para a professora na sala. Ela gostou muito, né? E ela falou que a gente podia, se a gente escrevesse mais, né? Estendesse mais essa história, a gente ia conseguir ter escrito um livro. E aí eu peguei essa ideia, escrever um livro. E aí eu pensei, imagine só como seria se eu escrevesse um livro. Como seria essa repercussão? Eu pensei nisso. E aí, então, eu comecei, engatei nesse projeto aí de escrever um livro. Então, foram bastantes meses aí de escrita. Então, essa obra que a professora leu me deu muito norte, tanto porque esse livro aqui é muito baseado em questão da história do país, né? Porque a história acontece no Afeganistão, que é onde se passa a história que a professora tinha lido. Então eu peguei aquela história como base, como referência, para seguir com o meu projeto próprio. E então em 2021, em dezembro, eu comecei a escrever essa história. Então eu estava muito empolgado com a ideia, mas obviamente era o meu começo, então eu não tinha muita noção de como escrever bem, eu não tinha uma bagagem muito grande, ainda mais que eu era muito novo, eu tinha o quê? 14 anos, por aí? Então eu comecei a escrever, eu mudava muita coisa, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista para essas coisas. E aí eu participei de um campeonato literário, a Crise de Camargo, aqui da minha cidade de Indaiatuba. E eu cheguei nessa minha professora de português, a mesma, e eu falei, vai ter um campeonato de crônica e eu queria a sua ajuda. Ela falou que a gente podia pegar como base a história do meu livro pra gente fazer essa crônica. Então eu fiz ela, baseada aí na história do meu livro, mas eu escrevi ela em primeira pessoa. Até então o meu livro estava escrito em terceira pessoa, mas eu passei para a primeira pessoa para escrever essa crônica e participar do campeonato. Eu não ganhei o campeonato, mas serviu de uma experiência muito boa, tanto que eu escrevendo em primeira pessoa eu percebi que eu conseguia transmitir uma mensagem melhor e eu conseguia passar uma
como que eu posso dizer, passar os trechos de uma melhor maneira, transmitir uma mensagem ali muito mais forte, muito mais impactante pro leitor. E foi aí desde então que eu pensei, vou mudar todo o meu livro. Então eu passei todo o meu livro para a primeira pessoa, que é o Aquiles narrando, o nosso protagonista, mas obviamente nas cenas que ele não aparece a gente vai ter que ser obrigado a colocar em terceira pessoa. E aí desde então eu percebi uma mudança gigantesca, eu percebi que mudou muita coisa mesmo na narrativa, ficou muito melhor. E aí desde então teve uma melhora aí no meu livro. E aí eu mudei muita coisa, alterei muita coisa na história, porque se eu pego o primeiro arquivo do meu livro, né, o esboço, é muito ruim, eu não gosto, eu vejo assim, eu falo, meu Deus, como que eu consegui escrever isso? Mas tudo serviu de experiência para eu evoluir na minha escrita e para eu ter um processo ali de melhora e de aprendizado. Aí logo depois disso, depois que eu terminei o livro, conversei com meus pais e eu falei, quero publicar esse livro. Eles me ajudaram e aí eu entrei em contato com a editora Flive. Eu tive que preencher todo um formulário, tive que preencher bastante coisa. Conversei com a equipe e a gente fechou o contrato. Então a gente falou, vamos publicar esse livro. Então a gente conseguiu, então em março ele foi publicado. Março, se eu não me engano, e em 3 meses, foi 3 meses de produção. O primeiro mês foi revisão, o segundo mês foi a capa e o terceiro mês foi a diagramação. E depois já publicou, teve um alcance até que bem legal, então eu pedi 50 livros de começo, e aí eu fiz uma sessão de autógrafos até mesmo na minha escola, que foi muito legal ainda por cima. A gente fez a sessão de autógrafos, teve bastante alcance. Eu fiz uma mini palestrinha explicando como foi o meu processo de escrita, como foi o meu processo aí de criação do meu livro. Então, assim, foi uma experiência muito boa pra mim, muito gratificante, né? Agora, falando um pouquinho do livro, A Saga Mortal. É um livro que se passa no Afeganistão, como eu disse, e o enfoque é o sequestro de 2 irmãos, a Malala e o Aquiles, que são os protagonistas aí da história. Eles residem na casa da Aurora e do Hélio, que são os pais dele. E eles vivem ali em um ambiente muito machista, vamos dizer assim, por parte do Hélio, que é o pai. Então ele é um cara muito machista, ele tem uma mente muito conservadora e por conta disso ele trata a filha muito mal e também a esposa muito mal. E isso é retratado ao longo de todo o livro. E aí o que acontece? No aniversário do Aquiles, que é o segundo capítulo ainda do meu livro, a Malala e eles saem para dar uma volta e em meio a isso acontece um ataque no Afeganistão. Então o grupo Talibã, que é um grupo muito conhecido no Afeganistão, né, que eles já dominaram ali o país, esse grupo eles invadem o Afeganistão e eles lançam muitos mísseis em várias cidades. E esses mísseis, um deles incide ali na cidade de Cabul, que é onde a Malala e o Aquiles moram, e acaba que destrói o bairro deles, que é o bairro de Deurazável, né? E aí esse bairro, ele é destruído parcialmente, mas a Malala e o Aquiles estavam num parque, então eles estavam passeando, então eles não estavam cientes disso, que o parque era um pouco longe, mas os pais da Malala e do Aquiles, eles morreram ou não, né? Tem essa dúvida que vocês vão descobrir no livro, que eu também não posso dar muito spoiler, mas eles são sequestrados, logo depois que esse míssil incide ali, eles são sequestrados por esse grupo Talibã. Por quê? Eles lançaram esses mísseis no país já com o intuito de sequestrar os 2 jovens, por conta de um atrito passado que também vai ser mostrado ao longo do livro. Então é tudo de caso pensado mesmo. Então eles são sequestrados, eles são mantidos em cativeiro em torno de 3 a 4 semanas. Então eles têm que cumprir tarefas muito pesadas. A Malala tem que ficar sendo doméstica, limpando tudo. O Aquiles tem que ficar com serviços mais pesados, jardinagem, carregar saco de ração, porque também tem cachorros lá na residência. Então e esses cachorros vivem em um ambiente muito precário, tanto que ao longo do meu livro eu retrato um pouco sobre os maus tratos aos animais, principalmente por parte dos terroristas que sequestram, né, a Malala e o Aquiles. Então é um livro que tem muito essa questão de sequestro, muito essa questão emocional, né? Tanto que muitas reflexões são feitas em torno do livro, como é o Aquiles que narra. Então basicamente é o Aquiles que está falando como está sendo a experiência dele ali na casa de sequestradores. Então dá pra a gente sentir muito bem o que ele tá querendo transmitir ali, porque é uma sensação muito triste, e por meio disso eu consigo trazer reflexões muito importantes ali para a vida. Então é o que eu falo, esse livro tem um tom muito realístico, porque eu não falo só apenas do sequestro, mas sim de muitas coisas envolvidas aí com a realidade das pessoas. Então, essa é a capa do livro. A capa ficou muito bonita também. Por dentro, eu nem falei pra vocês, mas ele tem 244 páginas. Ele tá fluindo super bem, é uma história bem tranquila de ler, não é nada muito pesado. E também cada capítulo tem um design personalizado para deixar tudo ainda mais legal, ainda mais interessante,
todo capítulo tem esse design aqui. Fica muito legal isso, dá uma quebra ali de cansaço, então a gente consegue ter uma visão melhor da história e fica visualmente até melhor pra gente ler e ter essa leitura aí. Então esse é meu livro, A Saga Mortal, eu espero que vocês gostem. É um livro que traz muito aí essa questão da realidade, da reflexão. Então quem quer ali entender um pouquinho mais, né? Quem quer aí realmente entender a história, ver como que se passa a Malala e Aquiles e descobrir quais são os segredos por trás dessa família, que tem muito segredo, gente, de verdade. Então se vocês querem descobrir, é só vocês acessarem o site da editora Flive, flive.com.br, que ele vai estar lá. E eu queria agradecer a autora Jéssica Bajarunas por ela ter oferecido para mim esse convite de participar aqui. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser adquirir a obra aí disponível no site, muito legal. E assim, quem quiser ler, dá um feedback para mim, posta no Instagram para eu saber, porque um autor iniciante, ainda mais como eu, sempre é bom a gente ter uma ideia de feedbacks, se estão gostando da história, se não estão gostando. E ó, um spoiler, hein? Vai ter livro 2, então já tá em produção. Então assim, vai ficar muito legal, eu tenho certeza, porque essa história não tem um fim concreto, ela termina com um gancho ali, com um gatilho. Então ó, acompanhem tudo, porque vai ficar muito legal o livro 2 também. E enquanto isso, leiam o livro 1 que tá muito bom. Tchau, tchau, obrigado, gente! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer ao Gabriel aí por ter aceitado participar desse quadro, desse desafio de vir aqui no meu canal no YouTube para falar um pouquinho sobre o livro dele, sobre a experiência que ele teve como autor. E eu espero que com todas essas referências que o Gabriel falou para vocês, a jornada que ele contou para vocês da vida dele, eu espero que tenha motivado pelo menos alguns de vocês aí a reservar um tempo no dia, na semana, para poder fazer a leitura do livro dele. O livro dele também está disponível no site da editora Flive. Vou deixar para vocês aqui embaixo no box todas as redes sociais do Gabriel, para quem quiser seguir, quiser conversar com ele, quiser tirar alguma dúvida que ficou aqui no vídeo, para que vocês também possam ter essas oportunidades de conhecer pessoas diferentes, de conhecer autores diferentes e principalmente gêneros literários diferentes. Além disso, eu já falei em outros vídeos, mas eu acho legal a gente dar oportunidade também para a literatura nacional. Os autores da Flive são bem legais, tem gêneros muito diferentes, tá, gente? Então vocês vão encontrar de tudo. Então aproveitem esse momento, vai lá dar uma olhadinha, leia a sinopse do Gabriel. E se você já leu o livro do Gabriel, me conta aqui embaixo o que você achou, quais foram os seus personagens favoritos e qual deles vocês acham que foi o mais difícil de lidar, foi o mais desafiador, ou que vocês não gostaram muito. Me contem aqui embaixo que eu quero saber essa fofoca, tá, gente? É isso. Bom, gente, então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as redes sociais, porque assim vocês também me ajudam no trabalho e me ajudam no trabalho do Gabriel aí, de outros autores nacionais que estão tentando divulgar os livros, divulgar as obras, para que mais pessoas possam se aproximar da literatura e que a gente consiga ter uma comunidade mais legal aqui de leitores, de escritores e que a gente transforme esse YouTube aqui num grande canal cultural. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.